Olá, sexto ano, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Vamos começar com mais uma aula nossa de produção textual, né? Do livro de Gênero, Leitura e Análise. Eu pedi a vocês ontem que fizessem a leitura e a resolução das atividades das páginas 156 e 157. Aliás, 56 e 57, perdão. Do nosso livro de produção textual, a respeito do poema Convite. Então, vamos fazer aí a leitura desse texto, lembrando que é um poema, um gênero textual que nós estamos trabalhando há algum tempinho aí, é um texto carregado de subjetividade, é um texto completamente literário e que vem trazer aí diversos temas, diversos assuntos, né, podem ser temas aí da poesia, do poema, né? Então, vamos fazer a leitura. É um texto que vai falar justamente da poesia, do poema, e é muito interessante, tá bom? Bem legal. Espero que vocês tenham gostado aí de fazer a leitura e a resolução das atividades sobre esse poema, tá bom? Então, vamos lá? O nome do poema é Convite. Poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio, peão. Só que bola, papagaio, peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova, como cada dia, que é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Um texto e um poema de José Paulo Paes. Pessoal, é um texto, um poema, que vai falar aí justamente sobre a poesia e coloca a poesia como brincadeira, né? Ainda compara ali, né, com os brinquedos ali, né? Bola, papagaio, peão. Quer dizer que a poesia é tão divertida quanto esses brinquedos, né? Mas muitas vezes nós não enxergamos essa beleza porque nós não temos costume de ler poesia, de viajar, de imaginar ali, né? De entender, buscar compreender ali o que o eu lírico diz, aquilo que ele deseja que nós sintamos ao ler, ao declamar uma poesia, um poema, tá bom? Então vamos lá, essa imagem também bem colorida, bem bonita, que representa muito bem esse poema. Vamos lá. A questão número 1 pergunta: qual é o convite feito pelo eu lírico? Bem, nós temos como título da nossa poesia, nosso poema, convite. E o eu lírico faz um convite a nós, leitores. Que convite é esse? O eu lírico, ele nos convida a brincar de poesia, a brincar com a poesia, assim como se brinca com outros objetos, outros elementos, né, com peão, papagaio, bola. Então ele nos faz esse convite, nos convida a brincar de poesia, né, a conhecer a poesia, a ler e também a construir poesia, brincar com as palavras, né, porque ao contrário desses brinquedos que ele até menciona, né, bola, peão, papagaio, a poesia ela não se desgasta, né? Muito pelo contrário, as palavras, quanto mais se são utilizadas, mais novas ficam. Por quê? Porque o poeta, ele vai ressignificar essas palavras, dar novos sentidos. Então são palavras novas, né? O poeta, a poetisa, as palavras vão ganhando novos significados e assim elas estão sempre novas, né? Então, em relação à primeira pergunta, né, a resposta da primeira pergunta, o eu lírico convida o leitor a brincar de poesia. O que é isso? Isto é, a procurar entender e produzir poesia, tá bom? E aí vamos lembrar lá, nós até já mencionamos a diferença de poesia e de poema, né? O poema ele está relacionado ali com a estrutura formal, as características do gênero e tal. A poesia já é aquela beleza, já é a literariedade que está ali no poema, tá bom? Mas são tratados, na maioria das vezes, como sinônimos, né? E nós temos essa visão de que poesia e poema são sinônimos. Mas não
Eles andam juntos, né? Eles caminham juntos. Questão 2. Por que o eu lírico comparou brincar com a poesia com o brincar com bola, papagaio, peão? Por que ele faz essa comparação? Porque ele quer dizer que a poesia, brincar com a poesia é tão divertido quanto brincar com bola, brincar com papagaio, brincar com peão. Então ele diz o seguinte, né? Porque assim como é divertido brincar com bola, papagaio e peão, brincar com poesia representa um momento de diversão, de animação, de prazer. Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a nossa sociedade, o mundo evolui, né? E é lógico que com essas novidades tecnológicas, muitas vezes acaba que a poesia, a prática de ler poesia, a prática de ler livros vai ficando para trás. Mas nós perdemos aí essa ideia de que ler poesia é divertido, escrever poesia é divertido, ler livros literários, ler crônicas, contos, enfim, diversos gêneros textuais é muito bom. Muitas vezes nós vemos esses textos literários apenas como objeto de estudo na escola, né? E dali para fora não fazemos mais isso. Mas é algo muito bom, é divertido, e o eu lírico, ele vem falar justamente isso. E juntando aí, aproveitando o assunto para falar que a tecnologia também, né, a literatura, ela vai se adaptando à tecnologia, né? Nós temos aí na internet ou os e-books, textos literários que vocês podem procurar, não precisam mais do livro físico, né? Então isso inclusive facilitou o nosso acesso a esses textos, tá bom? Enfim, só um parêntese que eu queria abrir aqui, aproveitando o gancho, mas é justamente isso, né? Ele vem fazer essa comparação porque ler, escrever poesia é divertido, tá bom? É gostoso, é bom de se fazer, tá bom? Agora vamos para a terceira questão. Em que brincar com bola, papagaio, peão se diferencia de brincar com poesia? Ele diz o seguinte, que é tão divertido quanto, né? Então isso é o que se assemelha. Porém há uma diferença. A bola, o papagaio, o peão, eles se desgastam, eles acabam, né? Eles são perecíveis. A poesia, a palavra não. Quanto mais ela é utilizada, mais nova ela é. Por quê? Porque damos ali novos significados. Pegamos uma palavra e ressignificamos, né? Com esse mundo da internet aí, entrando mais uma vez nesse assunto, nós vemos muito isso. Palavras vão ganhando novos significados. Por exemplo, a palavra mito ou mitar, né? A palavra mito, que é inclusive o nome de um gênero textual, né? Ganhou um novo significado aí, né? Quando uma pessoa faz algo extraordinário, nossa, ele é um mito, né? Então ressignificou essa palavra, isso que é deixar a palavra sempre nova. Ela vai ganhando novos significados, novos sentidos, dependendo da intenção comunicativa, tá bom? E é justamente nessa ideia aí que o eu lírico fala isso, tá bom? E ele diz o seguinte, né, que a diferença está no fato de que a bola, o papagaio e o peão se desgastam com o tempo, ao contrário das palavras, que sempre se renovam, né? A mesma palavra pode ser utilizada por mim em um texto tendo determinado sentido. Por você, no seu texto, ela vai ter outro sentido. Isso depende do contexto, da intencionalidade, né? Enfim, são N fatores que vão aí influenciar esse significado e esses sentidos das palavras, tá bom? E ele vai dizer isso aqui, ó, bem aqui, ó, na terceira estrofe. As palavras não. Quanto mais se brinca com elas, mais novas ficam, como a água do rio, que é água sempre nova, né? Que a água é sempre uma água nova, que ela corre, né? Enfim, ele ainda faz essa outra comparação também.
Vamos lá. Quarta questão. Aponte a figura de linguagem presente no seguinte trecho do poema. Olha, lembra que nós vimos algumas aulas atrás, há um tempo atrás, as figuras de linguagem. Nós vimos que há diversas figuras de linguagem. E é um tema que vocês vão encontrar aí em diversas épocas, diversos anos, diversas séries da vida escolar de vocês, tá bom? E talvez até depois, inclusive. E a poesia, o poema, ele se utiliza muito, né? O poeta, né? A poetisa costuma utilizar bastante aí essas figuras de linguagem, né? Uma linguagem mais figurada, saindo do literal, daquilo que realmente aquela palavra tem aquele sentido no dicionário, né? Enfim, nós já vimos aí, tem a questão da linguagem figurada, da denotação, da conotação. Agora, temos que identificar aí a figura de linguagem presente naquele trecho ali, naqueles 2 versos. Poesia é brincar com palavras. Ali tem uma figura de linguagem. Observe, poesia é brincar com palavras. Nós temos aí uma comparação. Observe, poesia é brincar, é como brincar com palavras. Mas não é uma comparação tão explícita assim, eu não tenho como. Então, eu tenho uma figura de comparação, mas essa figura de linguagem é chamada metáfora, né? Porque eu não coloco ali o como. Eu coloco, poesia é... Eu não, né? O eu lírico lá. Poesia é brincar com palavras. Aqui eu tenho a presença, né, da metáfora, tá bom? Deixa eu marcar aqui. Temos a figura de linguagem metáfora. Se vocês quiserem relembrar aí um pouquinho das figuras de linguagem, é sempre bom. Lá no livro de vocês tem, tá bom? É só olhar lá no sumário, onde está a figura de linguagem, e dar uma lidinha. Vai ser útil para vocês aí nesses estudos sobre poesia e poema, tá bom? Agora, quinta e última questão. Por que as palavras jamais se desgastam, ao contrário dos brinquedos materiais? Bem, eu já falei bastante disso aqui, né? Deixa eu apagar que ficou feio. Eu já falei bastante disso aqui. Quando respondemos a primeira, a terceira questão. Porque a palavra, ela vai ganhando novos sentidos, dependendo da intenção, da situação e dependendo do tempo também, né? Uma palavra que antigamente tinha um certo significado, hoje já tem outro, enfim. É porque a palavra, ela se renova. Os sentidos, né, os significados ali dessa palavra são renovados aí com o tempo, tá bom? Então vamos lá. O livro fala o seguinte: diferentemente da bola, do papagaio e do peão, que representam sempre a mesma brincadeira, as palavras representam referentes variados, conforme aquilo que o eu lírico pretende apresentar ao leitor, o que demonstra sua força de renovação. Olha, conforme aquilo que o eu lírico pretende apresentar, isso é intenção, depende da intenção do eu lírico, né? Então, como eu mencionei, a intenção vai influenciar aí no significado da palavra, tá bom? Da forma como eu irei utilizá-la ali dentro do meu texto, seja por uso de uma figura de linguagem ou não, de um contexto diferente, de uma situação diferente, de um sentimento diferente que eu quero causar, né? Enfim. Então a palavra, ela se renova por isso, certo? Ela não tem ali aquela camisa de força, né, que aquela palavra vai significar só isso dentro daquele sentido e pronto. Não, eu posso utilizá-la em outro sentido, em outra situação, e eu terei um sentido, uma significação nova, tá bom? É isso. Terminamos a nossa correção, tá bom? Das atividades do livro de gênero, leitura e análise. Agora, nós começaremos a correção das atividades da lista de revisão, tá bom? Peço que vocês façam a lista com muito capricho,
entendendo, buscando entender mesmo cada questão ali, tá bom? Porque nós teremos a avaliação, que não será difícil, vai ser baseada na lista, mas não será exatamente aquilo que está na lista. Por isso que é bom compreender, entender bem aquilo que está lá e não só decorar, tá bom? Então busque compreender, porque a partir dela, se você fizer a lista, se você estudar, fizer as questões direitinho, com certeza você conseguirá responder a prova, tá bom? Então é isso, meus queridos. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou disponível para vocês no plantão, tá bom? Das 9 às 11 da manhã, nos dias que nós temos aulas, tá bom? Até a próxima aula.